E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um mergulho incrível num texto super fascinante chamado Com Jesus e por Jesus. Esse material, na verdade, faz um convite para a gente explorar uns conceitos espirituais bem profundos, mas de um jeito super estruturado. É literalmente como montar as peças de um quebra-cabeça gigante da nossa própria jornada de transformação moral. Bora lá? Para começar com o pé direito, o texto já traz uma citação que é, no mínimo, impactante. Ela é do Allan Kardec e diz assim: as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas. Sabe o que é mais legal aqui? É que ele tira totalmente aquele peso de coisa sobrenatural da jogada. O documento bate muito nessa tecla. O contato entre as dimensões sempre foi uma parada natural, sabe? Uma realidade que esteve aí o tempo todo, presente na história de todos os povos. Então, para organizar nossa cabeça, o roteiro de hoje passa por 5 passos. 1. A comunicação entre os mundos. 2. Fundamentos e os 3 pilares. 3. O cristianismo restaurado. 4. O alerta contra debates vazios. E, por fim, o número 5. O chamado à transformação moral. É uma caminhada super lógica, que sai lá de cima das esferas espirituais e vem aterrissar direto nas nossas ações do dia a dia. Certo, entrando na parte 1, a comunicação entre os mundos, que é a nossa macro-realidade. Olhando para essa introdução no documento original, a gente logo percebe uma coisa-chave. A ideia principal aqui é que o nosso mundo material não está solto no universo, isolado. Existe uma comunicação contínua rolando. É como se fosse uma ordem histórica natural que funciona como uma bússola, orientando a humanidade século após século. E dentro de toda essa ordem natural das coisas, tem um ponto que chama muita atenção. O texto pontua que Jesus Cristo veio basicamente para nos mostrar o verdadeiro caminho do bem. E olha que perspectiva interessante o material traz. Toda vez que a gente acaba se desviando das leis morais, a sabedoria divina manda espíritos de volta para dar aquele toque e relembrar o caminho. E Jesus entra aí não só como um nome na história, mas como o nosso grande guia moral contínuo. E isso nos leva à parte 2, fundamentos e os 3 pilares, a base estrutural de tudo isso. A obra é super inteligente na hora de agrupar esses valores. Em vez de só jogar uma lista, ela amarra as coisas. Tipo, a adoração e o trabalho funcionam como verdadeiras alavancas para o nosso progresso em sociedade. Já a igualdade e a liberdade são os alicerces da nossa justiça. E tudo isso, claro, embalado pelo amor e pela caridade. O objetivo final de todo esse pacote? Alcançar a tão sonhada perfeição moral. São os ingredientes indispensáveis para a evolução humana. Agora, você pode estar se perguntando, como é que isso tudo se organiza na prática para ensinar a gente? O texto define 3 pilares que são geniais. Imagina um triângulo. De um lado, a ciência, que vai lá e investiga tudo de perto. Do outro, a filosofia, que faz a gente parar e refletir profundamente sobre a existência. E ali na base, segurando tudo, a religião, servindo como nosso norte moral. É a razão e o sentimento trabalhando de mãos dadas o tempo todo. Só que para esse triângulo não desabar, o material deixa bem claro que ele precisa estar apoiado em 4 princípios inabaláveis. São eles: Deus, a alma, a vida futura e as leis morais. É papo sério mesmo. Kardec afirma que sem o reconhecimento dessas 4 bases, a estrutura inteira perderia o sentido e, principalmente, a força de transformar alguém. Bom, vamos para a parte 3, o cristianismo restaurado. Qual é a missão central disso tudo? Juntando todos esses pilares que a gente acabou de ver, a tese central do texto é muito elegante. A doutrina é apresentada como o próprio cristianismo revivido. A sacada aqui é resgatar aqueles ensinamentos lá da origem de Jesus, mas limpando a poeira e as distorções que foram se acumulando com o tempo. Tudo isso de um jeito super claro e racional. E o que exatamente esse cristianismo restaurado promove na gente? É bem direto. Ele promove a nossa melhoria como seres humanos, a transformação moral e a prática do evangelho. Destaca bem essa palavra, tá? Prática. O objetivo apontado ali não é criar um monte de ritual novo, mas sim trazer esses ensinamentos de volta especificamente para impulsionar nossa melhora íntima, de verdade, no dia a dia. Essa citação resume o conceito com uma precisão que chega a ser cirúrgica. Allan Kardec afirma: o objetivo do espiritismo é melhorar o homem, tornando-o menos infeliz. Vale a pena pausar um segundo aqui. A grande meta descrita ali não é ficar desvendando o segredo cósmico só de curiosidade, não. É reduzir o nosso sofrimento na prática mesmo, através dessa evolução moral. É uma visão muito pé no chão, muito pragmática da espiritualidade. O que nos puxa para a parte 4. O alerta contra debates vazios. Um aviso que é absolutamente crucial.
E exatamente para manter a gente nesse pragmatismo, o autor do material dá um aviso bem sério. Porque, convenhamos, o risco de a gente se perder pelo caminho e esquecer esse foco moral é altíssimo. Funciona assim. De um lado, a gente tem a armadilha, que é usar todo esse conhecimento só para ficar debatendo intelectualmente, matando a curiosidade sobre fenômenos, mas sem aplicar nada na vida. Do outro lado, a verdadeira essência que a obra defende, a transformação moral e a prática real do bem. O recado é claro, crescimento tangível e prático ganha de lavada daquela curiosidade intelectual vazia que não leva a lugar nenhum. E chegamos à nossa reta final. Parte 5. O chamado à transformação moral. A aplicação prática disso tudo. O documento resume a mensagem em 3 passos diretos. Primeiro, sentar e estudar os ensinamentos de Jesus. Segundo, e mais importante, não deixar a teoria na estante. A gente precisa aplicar isso no dia a dia. E terceiro, como consequência natural, desenvolver as nossas virtudes. E o motivo dessa urgência toda é simples e muito profundo. A vida continua depois daqui. No fim das contas, a nossa trajetória é avaliada estritamente pelo que a gente fez, pelas nossas ações. Para fechar, a conclusão nos dá um contexto histórico super interessante. O texto original foi assinado por Emmanuel e psicografado na cidade de Pedro Leopoldo, lá em fevereiro de 1956. Isso âncora o documento numa data específica, claro, mas a mensagem sobre transformação íntima que ele passa é totalmente atemporal. Resumindo tudo, as grandes lições que ficam dessa análise são cristalinas. A vida espiritual é uma continuação da material. A justiça divina se baseia totalmente nas nossas obras diárias. E para trilhar esse caminho, a gente precisa de uma união inseparável entre fé profunda e ação concreta. Uma, genuinamente, não funciona sem a outra. Então, depois de estruturar tudo isso, fica aquela pergunta provocativa para a gente não dormir no ponto. Como as ações do nosso dia a dia estão refletindo essa transformação moral que a obra tanto pede? Fica aí o convite para a gente olhar para a própria jornada e tentar aplicar a teoria na prática, todo santo dia. E é com essa reflexão que a gente vai chegando de forma serena ao fim da nossa análise, fechando com a mesma frase definitiva que encerra o material original: com Jesus e por Jesus. Eu espero de verdade que os conceitos tenham ficado super claros e que ajudem a gente a entender como essa conexão espiritual quer, no fundo, transformar a nossa vida de um jeito bem prático e real. Um abração e até a próxima!